Atitudes e mudanças. Execução de ordem interior. O sinônimo de atitude é relacionado ao comportamento e conduta, que são utilizadas para proceder, fazer ou realizar com posicionamento de modo prático, levando a uma execução, não se limitando apenas a isso. Nos tempos atuais, pessoas buscam constantemente por realizações pessoais, incessavelmente trabalhando para adquirir dinheiro e bens materiais. Afinal, todos precisam trabalhar. Realizam constantemente execuções de tarefas que necessitam de conduta, de procedimento, implantadas por terceiros, por exemplo, quando alguém é subordinado a realizar tais funções que seu superior pede. A todo tempo pessoas estão tomando decisões que influenciam na vida de outras pessoas ou até mesmo na sua própria. Já parou para pensar por que as atitudes são tão importantes? Vejamos uma breve história. A filha queixava-se ao pai acerca da sua vida e de como tudo lhe era tão difícil. Não sabia como fazer para seguir em frente e acreditava que acabaria por desistir, dando-se por vencida perante as dificuldades. Estava cansada de lutar. Parecia-lhe que sempre que solucionava um problema, logo aparecia outro. O seu pai, que era chefe de cozinha, levou-a ao seu local de trabalho. Uma vez lá, encheu 3 tachos com água e colocou-os sobre lume forte. Dali a nada, a água fervia nos 3 tachos. Num deles, deitou cenouras, noutro, ovos e no último, grãos de café. Deixou que tudo fervesse sem dizer qualquer palavra. A filha esperou, impaciente, perguntando-se o que estaria o pai a fazer. Dali a 20 minutos o pai desligou os discos do fogão, retirou as cenouras e colocou-as no recipiente. Retirou os ovos e colocou-os noutro recipiente. Coou o café e deitou-o para um terceiro recipiente. Olhou para a filha e perguntou-lhe: "O que vês aqui?" Ela prontamente respondeu: "Cenouras, ovos e café." Pediu-lhe então que se aproximasse e tocasse nas cenouras. Ela assim fez, notando que estavam muito moles. A seguir, pediu-lhe que pegasse num dos ovos e o partisse. Ela pegou no ovo e retirou-lhe a casca para encontrar no interior um ovo bastante duro. Finalmente, pediu-lhe que provasse o café. Ela sorriu enquanto saboreava o rico aroma do café acabado de fazer. Humildemente, a filha acabou por perguntar: "Pai, o que significa tudo isto?" Então, ele explicou-lhe que os 3 ingredientes haviam sido submetidos à mesma adversidade, água a ferver, mas tinham reagido de formas distintas. A cenoura chegou à água sendo forte e dura. No entanto, depois de passar pela água a ferver ficará débil, desfazendo-se com facilidade. O ovo tinha chegado à água sendo frágil. A sua casca fina protegia o interior líquido. Mas, depois de estar em água fervente, o seu interior tinha endurecido. Em contrapartida, os grãos de café eram únicos na sua reação. Depois de entrarem na água a ferver, tinham mudado a coloração, mostrando seu forte aroma. "E tu qual destes ingredientes és?" perguntou-lhe o pai. "Quando a adversidade bate à tua porta, como reages? És uma cenoura, um ovo ou um grão de café?" E lhe pergunto: "O que fazes perante a adversidade?" "É como a cenoura que parece forte, mas quando é tocada pela adversidade e pela dor descobre que essa fortaleza é só aparente. Atuas como o ovo, que começa com um coração maleável, possui um espírito fluido, mas depois de enfrentar uma morte, uma separação, um divórcio ou um despedimento se torna duro e rígido. Ou és como o café. O café altera a água a ferver, o elemento que causa dor. Quando a água atinge o ponto de ebulição, o café alcança o seu melhor sabor." Voltando ao tema, encontramos uma atitude do pai que foi mostrar à filha como as adversidades e nossas atitudes mudam e modelam nosso caráter. Um coração duro em meio a certa ocasião pode ser amolecido pelo amor. Um caráter pode ser moldado e consolidado através de atitudes. Um aroma pode influenciar em nossas emoções, e assim influenciando em um bom papo, ou quem sabe um fechamento de negócio. Todos temos pontos de vista diferentes, você vê o mundo de uma maneira e
Outra pessoa pode ver totalmente de outra. Tudo passa a ser modificado de acordo com atitudes que influenciam em grande parte de nossas vidas. O que diferencia você do seu chefe? Falta de atitudes muitas das vezes sempre deixam oportunidades passar diante dos nossos olhos, como um amor que não se encontrou e pode estar tão próximo a você quanto o grão de café da emoção que lhe causa. Reflexão. Suas atitudes têm voz própria, em silêncio se comunica, uma linguagem universal no qual todos compreendem e poucos são fluentes. Caminhos. O poder das escolhas corretas. Nossas vidas são semelhantes a longos trajetos, onde todos passamos. O grande diferencial em nossos caminhos é relacionado às escolhas, tomadas mediante a decisões realizadas. Cada caminho existe milhares de oportunidades e cada milhares outras mil. Ao tomarmos decisões abrimos portas para adentrar novas possibilidades. Devemos desbravar, conhecendo o local onde estamos inseridos e suas dificuldades ou oportunidades. Todos nós carregamos consigo um dom ou potencial para realizar distintas coisas, e dispomos de diferentes maneiras de agir e relacionar os planos de desbravamento. Uma vez no terreno do desconhecido, onde tudo é novo e possibilidades são encontradas a cada passo, possibilitando uma livre decisão para fazermos o que nossas mentes pensantes nos proporcionam. O principal para fazer escolhas corretas e adentrar a novos caminhos é utilizar do conhecimento que adquirimos, semelhante a um mapa do tesouro mostrando-lhe ou dando referências aos passos seguintes para cada oportunidade. Todos os conhecimentos que temos somados a novos, tornam melhor a visão do trajeto ou caminho, por isso a importância de sempre atualizar-se. Seja em qual área de atuação que estiver inserido ou quais os planejamentos e ideias desenvolvidas para seguir, o mais importante não é o caminho e sim as ferramentas que temos para adentrá-lo e prosseguir. As ferramentas no caso, é o conhecimento e seus estudos, e existem outras que serão encontradas no caminho e as oportunidades baseadas em seu destino final. A viagem no trem da vida. Como um trem que se move rumo a uma nova cidade nunca antes conhecida pelo passageiro, sua escolha foi seu bilhete, e nele está mencionado sua decisão de chegada a tal destino. A longa viagem no trem da vida lhe trará diferentes paisagens, que você escolhe ao tomar sua primeira decisão, seja ele um sonho, uma ideia, um projeto definido ou quaisquer que sejam sua busca baseada em um objetivo de chegada feita por uma decisão primária. Não se importe muito com o destino se já sabe onde deve chegar, sinta-se seguro e firme. Siga sua viagem. Se sua vida não está como deseja, pode-se utilizar de uma decisão secundária, modificando sua rota ao adquirir um novo bilhete. Todos nós temos o poder da decisão, este bem gerido te leva aos melhores caminhos, lembrando que o caminho pode levar a milhares outros. Necessariamente, não é porque está fazendo algo que não gosta que deve ser infeliz e persistir no mesmo erro. Peça para parar na próxima estação, compre um bilhete novo, mude a rota e siga em frente. Adversidades. Infortúnios que ocorrem. Quando pensares em desistir de algo por motivos de dificuldade ou adversidades, lembre-se que estará desistindo de um caminho, onde todas as oportunidades deste serão perdidas. Existem momentos em nossas vidas que devemos analisar corretamente. As principais maneiras mais assertivas que o caminho nos mostra, talvez, como infortúnios. Se pensar em desistir é porque deve estar difícil, porém, as dificuldades e dor fazem parte de um futuro brilhante, como a vida, fazendo-lhe um teste de competência. Ao realizar modelagem de inspirações, como citado em um dos temas anteriores, verá que todas as pessoas no qual estão sendo bem-sucedidas em seus caminhos, enfrentam as adversidades com disposição, vendo como barreiras que devem ser ultrapassadas, utilizam delas como ferramentas para não cometer os mesmos erros, ou encontram nelas novas oportunidades, nas quais pessoas preparadas e persistentes conseguem ter uma visão extraordinária, mesmo em meio às dificuldades. Oportunidades podem vir disfarçadas de adversidades. Existem muitas pessoas que param diante do primeiro obstáculo, acreditando que o oposto de sucesso é fracasso, mas não é.
O contrário de sucesso é desistência, e não fracasso. Se as pessoas não estão a fracassar, é porque elas estão desistindo antes que isso aconteça. É fundamental continuar caminhando na direção de nossos objetivos, mesmo diante de obstáculos, problemas e adversidades. Caso em meio ao caminho para o sucesso houver derrotas, é fundamental encarar tudo como aprendizado, quebrando paradigmas, encontrando novos conceitos e ferramentas para seguir, utilizando das derrotas temporárias do fracasso como experiência. Mas não se deixe enganar. Quanto mais sucesso, mais adversidades. Grandes realizações têm resultados diferentes de pequenas realizações, uma vez que os obstáculos são estímulos. Assim sendo, a determinação e a persistência serão sempre maiores. Segundo o pesquisador e psicólogo Daniel Goleman, a capacidade de persistir é fundamental para se trabalhar a inteligência emocional, utilizando de autoconsciência, controle de impulsos, da empatia e a habilidade social. Referência no assunto, Goleman afirma que não basta ser inteligente, esperto e preparado para competir, é preciso calma, empatia e persistência diante adversidades para viver o amor, ser feliz e vencedor. Você já parou para pensar no quanto a persistência influencia a sua jornada? Em uma escala de 0 a 10, o quanto você é persistente? Talvez você tenha dito eu sou persistente, mas não venho tendo sucesso. Mesmo que insistente, tentando fazer sempre seu melhor, porém, sempre da mesma maneira. Quando as coisas não dão certo, continua do mesmo jeito, querendo ter resultados diferentes, adotando as mesmas estratégias. O persistente continua fazendo. Não há possibilidade alguma de desistência, diante da dificuldade, das adversidades ou fracassos temporários. Aprende a fazer coisas diferentes, sempre crescendo. Persistente aprende, estuda, investiga, conversa e sobretudo utiliza do poder da ação. Vejamos agora uma breve história sobre adversidades e persistência. Resumo, breve. História de Albert Einstein e sua persistência às adversidades. Não desistir de tentar. Além da teoria da relatividade, a persistência e luta pelos nossos sonhos é uma das principais lições que Einstein deixou para a humanidade. Muita gente não sabe, mas o maior gênio do século XX era considerado um mau aluno e completamente inútil por seus professores da universidade. De origem humilde, ele passou dificuldades financeiras, esteve várias vezes desempregado após finalizar a faculdade. Um grande problema na vida de Einstein é que ele era incompreendido, pois costumava ter várias ideias de pesquisas e de possíveis teorias que eram vistas como impossíveis de estarem certas. Assim, como ele passava muito tempo dedicando-se a elas, não era considerado um físico e matemático muito focado nem inteligente. Entretanto, mesmo sendo totalmente desacreditado por seus professores e alguns familiares, Einstein persistiu às suas adversidades. E a sua incansável persistência o levou a êxito, conquistando o Prêmio Nobel da Física, em 1921, além de ser consagrado o mais memorável físico de todos os tempos. Ou seja, enquanto todas duvidavam de seu potencial e do que ele dizia, estava revolucionando o mundo da física em silêncio, com sua capacidade de ir além e de acreditar em seu grande potencial. Como Einstein costumava dizer, há duas formas para viver a sua vida. 1. Acreditar que não existe milagre. 2. Acreditar que todas as coisas são um milagre. Albert Einstein.